Ora viva, seja bem-vindo à presente edição do Moçambique Digital. É para nós um prazer enorme dedicar 20 minutos da nossa emissão para trazê-lo novidades sobre ciência, tecnologia e inovação, com particular destaque para o processo de migração de radiodifusão analógica para digital em curso no país. Moçambique adotou uma nova norma de radiodifusão que permite qualidade de transmissão superior. Uma entidade própria encarrega-se da rede de transmissão, cabendo às estações de rádio e televisão apenas a produção de conteúdos. Em estúdio, nós contamos com o especialista de tecnologias de informação e comunicação, o engenheiro Naio Macamo. Na nossa entrevista de fundo, vamos poder abordar um pouco mais sobre o contributo da formação em tecnologias de informação e comunicação na implementação da migração digital. Por agora, vamos às notícias e já voltamos para a nossa entrevista de fundo. A migração da radiodifusão analógica para digital traz consigo vários desafios para os operadores de televisão e produtores de conteúdos que deverão fazer investimentos para acompanhar as exigências deste processo. Tomás Vieira Mário, presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, mostra-se preocupado com a capacidade financeira existente dos operadores privados para equiparar-se consoante as exigências deste processo. Porque uma coisa é o sinal, a empresa que distribui o sinal, outra coisa são os difusores de conteúdos, que têm que adaptar-se para receber o sinal. Alguns estudos mostram que uma empresa de televisão, para poder digitalizar-se em termos de estúdios, em termos de equipamento de recepção do sinal, terá que investir até por aí $350 mil. Todos temos esses recursos, as empresas têm esse recurso. Qual é o debate que há sobre isso? Será que o Estado pode ou não pode intervir? Então, acho que há desafios econômicos muito sérios que, na minha opinião, ainda não foram abordados com seriedade. Houve uma concentração mais para o setor público apenas. Estas e outras questões estão a merecer atenção e resposta por parte das instituições que implementam o processo de migração digital, tendo a TMT, empresa de transporte, multiplexação e transmissão, que vai gerir a rede digital no país, garantindo a distribuição de preços acessíveis dos set-top box, ou seja, dos descodificadores de sinal. Nós temos um preço estimado, mas esse preço tem que ser negociado com cada operador, porque, como sabe, há operadores que só operam ao nível da cidade de Maputo, há outros que operam em algumas províncias, capitais provinciais, e há outros que têm uma dimensão nacional. Então nós vamos negociar com cada operador a tarifa que vai pagar de acordo com a dimensão da rede que irá ocupar. Mas posso garantir que será um preço que não irá pôr em causa a continuidade da transmissão das emissões dos operadores nacionais. Moçambique adotou uma nova norma de radiodifusão que permite qualidade de transmissão superior. Uma entidade própria encarrega-se da rede de transmissão, cabendo às estações de rádio e televisão apenas a produção de conteúdos. Durante muito tempo criou-se a ideia de que essa transição do analógico para o digital só seria em questões técnicas, mas o mote final deste exercício todo é o telespectador, quando estiver em casa, ter conteúdos agradáveis, não só a nível da qualidade da imagem que está a receber e não da multiplicidade de como vai receber esses conteúdos, mas ter conteúdos que sejam agradáveis. Será que vamos continuar nestes modos de canais generalistas? Podemos abrir mais 1 ou 2 ou 3 ou 4 canais generalistas, ou vamos partir para canais temáticos? É esta discussão que importa nós fazermos aqui. Temos uma experiência em Moçambique que é única, se vier mais uma e se vier daquela que é a televisão mãe no país, é uma grande valia. Não é um desafio fácil, impõe que tenhamos, sobretudo, recursos humanos que estejam preparados para responder à necessidade de um canal como esse, que é ter notícias de atualidade a cada minuto. Assim, os telespectadores e ouvintes
Agentes principais deste processo terão à sua disposição um conversor digital ou um conversor do sinal designado do set-top box que pode levá-lo nesta viagem sem volta. Com a digitalização, potencialmente poder-se abrir, por exemplo, na província de Sofala, mais um canal. Então, o debate é este que vamos lançar. Será que podemos abrir um canal? Vai funcionar em que línguas? Atualmente, a televisão de Moçambique emite também em Dao e Sena, na província de Sofala. Será que vamos fazer um canal em que exclusivamente falam-se nessas duas línguas? É o debate que vamos lançar. E sabemos que as línguas regionais têm uma importância muito grande em Moçambique. Atento à necessidade de promover uma maior inclusão social através do livre acesso à informação e conteúdos relevantes, o Estado moçambicano declarou o processo de migração irreversível. Os recursos humanos que estão aqui presentes vão estar a autoformar-se. É certo que é necessário também formação fora deste contexto de seminário. Para se trazer equipamento em Moçambique, que já está, os estúdios móveis e outro equipamento que virá, nós sabemos que alguns colegas nossos foram às fábricas, alguns colegas foram à China, outros irão à Alemanha, outros ainda aos Estados Unidos da América. Portanto, haverá uma outra fase de formação. O processo de migração digital em curso vai permitir formas de inclusão digital e experiências de participação dos cidadãos no uso das tecnologias de informação e comunicação para usufruto dos seus direitos, ampliar a divulgação de ações referentes à implementação deste processo em Moçambique e ampliar a compreensão das comunidades sobre o processo de migração digital em curso no país e no mundo. Enfoque especial no aspecto da compreensão da envolvente tecnológica para a produção de conteúdos de qualidade que satisfaçam os teleusuários e promova por si só a elevação da taxa de audiência e a consequente transformação da televisão de Moçambique num órgão de comunicação social de referência obrigatória para a maioria dos nossos concidadãos. Estamos no nosso espaço de entrevista de fundo e em estúdio, como já havíamos adiantado, contamos com o engenheiro Naio Macamo, ele que é especialista de tecnologias de informação e comunicação. Obrigado por ter acedido ao nosso convite. Vamos falar um pouco sobre as tecnologias de informação e comunicação e agradecemos que deixasse ficar o seu conceito em relação às TICs, no caso. Muito boa noite a todos os telespectadores. Quero agradecer ao apresentador Mário, assim como a toda a produção do programa Moçambique Digital. O conceito de tecnologias de informação e comunicação é bastante vasto, mas procurando assim uma explicação simples, eu consideraria um conjunto de plataformas que envolve desde telecomunicações, meios de transmissão, equipamentos, software, hardware, que convergem em conjunto para poder transmitir informação. Exato. E qual é a importância da formação em TICs para um país como o nosso, que está em vias de desenvolvimento? Dizer que a importância da formação em tecnologias de informação e comunicação é bastante relevante. Como devem saber, as tecnologias de informação e comunicação são fundamentais hoje em dia na economia do conhecimento. Não é possível um país desenvolver-se sem conhecimento, sem investigação. Portanto, no passado nós tínhamos, as economias eram baseadas somente em petróleo, em gás, carvão e outras matérias-primas, mas hoje em dia nós vemos que os países que mais crescem são os países que investem no conhecimento. E as tecnologias de informação e comunicação têm um papel preponderante nesse objetivo. Por isso, Moçambique quer ser um país que está com o pé à frente no futuro, deve apostar nas tecnologias de informação e comunicação. Há quem acredita que esta formação é restrita para um grupo de informáticos ou ITs. O que é que tem a dizer em relação a este assunto? Bom, o que tenho a dizer é que devemos separar o trigo do joio. Porque, ora, vejamos, nós temos aqueles que são os profissionais das tecnologias de informação e comunicação, que são pessoas que são formadas em informática, em engenharia,
ou analistas de sistemas, por aí em diante, mas estas pessoas não vêm, digamos que, usurpar aquilo que é o papel do usuário comum no dia a dia. Eu quero dar-lhe um exemplo. É comum nas organizações nós termos pessoas que trabalham com computador, né? Hoje em dia, sem computador, ninguém faz nada. E muitas das vezes as pessoas que usam computadores acham que se eu não sei fazer uma função em Excel ou no Word, é tarefa do informático. Exato. O informático tem uma função muito mais abrangente do que isso. E ele, quando é formado, perdão, ele não é formado somente para, propriamente para usar os aplicativos, porque os aplicativos são muitos, mas é formado para saber, por exemplo, como desenvolvê-los, né? como criá-los, né? Ter um conhecimento abrangente. Agora, se o indivíduo não consegue fazer uma função num aplicativo do Office, do Microsoft Office, né? Não é necessariamente culpa do informático. Então, é a função de cada indivíduo estar habilitado a conhecer as funções daquilo que são os aplicativos para desempenhar melhor o seu trabalho. Obviamente, os ITs, os informáticos, né? Devem dar todo o apoio para que as pessoas sintam-se confortáveis, mas não executar aquilo que é o trabalho da pessoa, se é que me fiz entender. Exato. Assim, engenheiro, no mundo que cada dia que passa nós vamos avançando para a era digital, quer dizer, nós já estamos na era digital. Quais são os conhecimentos fundamentais que devem fazer parte daquelas pessoas que aderem às TICs, às tecnologias? O que é necessário, o que é importante que cada utente ou cada utilizador tenha como bagagem? A resposta não é muito fácil, mas talvez nós podíamos segmentar. Nós temos aqueles que são os usuários, podemos assim dizer, básicos. Depois temos aqueles que são os profissionais da área. Exato. Mas visto que aqui estamos a falar mais do público em geral, eu vou tentar me focar mais nisso. Nós temos aquelas pessoas que são, usuários das tecnologias de informação e comunicação no seu dia a dia, né? E por essa razão elas devem, digamos que, saber usar para vários fins, tanto estudantes ou assim como profissionais. Olhando para aquilo que são os pacotes que são mais usados, né, no dia a dia, por exemplo, hoje em dia é muito importante uma pessoa ter domínio de ferramentas de folhas de cálculo. Usando como exemplo o Excel, que não é o único, né, porque há outros pacotes também semelhantes, a pessoa tem que saber ter domínio de Excel. É comum lançarem-se vagas de emprego, né? E dizem, se a pessoa principalmente vai para a área financeira, como a banca, tem que ter domínio de Excel avançado. Se não tem domínio de Excel avançado, a pessoa dificilmente vai conseguir progredir na banca. Exato. Processadores de texto, como é o caso de Microsoft Word, saber fazer apresentações também, saber trabalhar com Outlook. Depois temos outra ferramenta muito importante, que é saber usar a internet. Exato. Saber usar a internet, saber como fazer a pesquisa da informação que necessita, né? Muita gente, por exemplo, uma ferramenta como o Google ou como o Bing, as pessoas não sabem usar essas ferramentas corretamente. Então, ter um domínio da internet. E depois, temos uma convergência hoje em dia que é em relação a aplicativos mobile. Então, hoje, desde os telemóveis aos tablets, então é tudo hoje mobile. Então, estar familiarizado, por exemplo, com principalmente os sistemas Android, que são a maioria, né? E também temos os iOS, mas ter domínio também de plataformas mobile é bastante importante. Exato. Bom, acredita que esta poderá ser ou deveria ser uma prioridade do governo no seu plano quinquenal? Sim, e já o é. Eu queria recordar um grande homem das tecnologias de informação e comunicação em Moçambique, considerado pai da internet, que é o falecido ministro Venâncio Massing. Venâncio Massing dizia: Moçambique, para além de ser um consumidor de tecnologias, pode ser um produtor. E nós temos visto isso em alguns eventos, como por exemplo o Seed Stars, passa a publicidade, que decorreu o ano passado, e o conjunto de startups e mentes brilhantes têm surgido. Nós, por exemplo, temos algumas pessoas que já fazem trabalhos que estão ligadas à Google, né? Então há um potencial muito grande.
de jovens que desenvolvem coisas inovadoras, aplicativos. Portanto, o país pode ser uma potência nessa área. E nesse caso, o papel do Estado é preponderante. E o nosso governo penso que tem essa noção. Acredito que o que pode estar a ver é problema de fundos, né? Mas o governo não faz tudo sozinho, tem também parceiros que apoiam. Exato. Temos muitos projetos que podia aqui mencionar. Temos, por exemplo, esta situação da migração digital, né? É uma aposta forte do nosso governo e dos parceiros também que estão a apoiar. Temos, por exemplo, o projeto Moranet, que é um projeto que interliga várias instituições para ter uma rede única à internet, instituições de ensino, universidades. Então há essa aposta. O que pode estar a faltar são recursos, mas é algo que está no plano do nosso governo, sem dúvida. Bom, vários países africanos lutam todos os dias para combater a pobreza, os índices elevados de pobreza. Acredita que a formação em matéria de tecnologias de informação e comunicação podem contribuir para o combate ou por esta luta, né, contra a pobreza? Sem dúvida, sem dúvida. Conforme falamos no início, nós vivemos na era do conhecimento. Exato. E eu vou lhe dar exemplo de Portugal. Portugal, este governo recente, adotou uma política de formação na área digital. Exato. E está a investir massivamente. E quando eu digo formação, não estou a falar de especialistas, como é o meu caso, pessoas que se especializam nessa área, cursos de superiores, licenciatura ou algo do género. Estou-me a referir a formação básica, né? Eu saber usar o computador, saber usar o sistema operativo, saber mexer no mouse. Então, aquilo que chamaria de literacia digital. Portanto, a pessoa ter os conhecimentos básicos para poder fazer o uso das tecnologias, né? E para que não fique, vamos lá, perdida no tempo. E falando dos países africanos, concretamente, há países que se destacam mais que os outros, por exemplo, países como Quênia. É um país que há um boom muito grande no que concerne às tecnologias, no que concerne a profissionais que inventam coisas como a M-Pesa e por aí em diante. Exato. Mas a questão é que, conforme eu disse, é tudo também uma questão de recursos. E os países sabem que se não caminharem para o digital, ficam perdidos, ficam fora. Exato. Fala-se muito da questão do serviço de banda larga, que muitos países têm apostado ou investido, né, no alargamento e que possa abranger um pouco por todo o mundo, não é? Sim, sim. Para o caso de Moçambique, qual seria, fala-nos um pouco do impacto que poderia trazer, por exemplo, esta formação das tecnologias de informação e comunicação para nós, os moçambicanos, e quiçá para o mundo, não é? Sim, sim. Tocou num aspecto importante que é a comunicação, que é o acesso, né? Exato. Portanto, a internet é aquilo que é considerado o maior projeto open source do mundo, né? E há pessoas, há entidades que trabalham, vamos lá, quase que, eu diria, entre aspas, a custo zero, para disponibilizar o acesso tanto à internet, falo em termos de comunicação, né, ou telecomunicações, mas também no que concerne aos seus conteúdos. E também a internet tem uma componente, ela é bastante democrática. Exato. Né? Ela é bastante democrática, mas o seu problema está no seu acesso. Em Moçambique, naquilo que são as estratégias, no caso do governo, nós começamos com uma operadora, que é o caso da MCL, hoje em dia temos 3. Há quem diz que temos espaço para 4, 5 operadores. Exato. Eles fazem o seu trabalho, né, e fazem investimentos avultados para que haja conectividade a nível nacional. Depois o governo tem as suas empresas também, tem o caso da STDM, temos o caso da MCL, só para citar alguns exemplos, e os investimentos são massivos, porque nós temos um país que é extenso, é Exato. vastíssimo. Exato. Por exemplo, se nós tivéssemos que interligar o país por fibra óptica, nem quero imaginar os números. Está ligado, mas já há deficiências, às vezes já há cortes, mas lá está, é necessário, é necessário um investimento massivo. No que concerne às vantagens, conforme me perguntou, eu diria que as vantagens são inúmeras. Eu podia falar, por exemplo, do e-learning.
que é o ensino à distância, né? Nós sabemos que este país é vasto. O ideal, se calhar, era termos se calhar já temos uma universidade por província, mas se calhar uma universidade por distrito, uma escola secundária, primária, pré-universitária por cada distrito, mas não é possível, porque não há meios para construir. Entretanto, com acesso às tecnologias, se você for a reparar, a penetração de telemóveis, né? Em África, em Moçambique em particular, é muito grande. Mesmo nas comunidades mais pobres, você encontra pessoas de baixa renda com 2, 3 telemóveis. Isso existe. Eu já andei um pouco pelo país e vi essa realidade. E hoje em dia, quando tem alguns operadores, como é o caso da Movitel, por exemplo, esses estão instalados em vários pontos do país, ou em quase todos os distritos, né, permitem essa conectividade. Muito obrigado. Bom, vamos ao nosso espaço glossário. O telespectador já sabe que é aqui onde nós trazemos um conceito relacionado com a nossa entrevista de fundo, e o nosso conceito de hoje é banda larga e largura de banda. Gostava que explicasse um pouco o que é banda larga e largura de banda. Ok. Banda larga podíamos definir como um standard no ramo das telecomunicações, né? No que concerne à transmissão de informação a alta velocidade. Portanto, se estamos a falar, por exemplo, de ligações via fibra óptica, mas há outros meios de transmissão, por exemplo, por wireless também, ou Wi-Fi. Enfim, por exemplo, num caso como o nosso, aquilo que existe na praça, quando temos uma conectividade a partir dos 5 megabits para cima, né, de download e upload, já considera-se na faixa da banda larga. Mas há outros standards em outros países, por exemplo, as pessoas conseguem ter fibra em casa a 30 megabits, né? Então seria por aí nessa faixa. Em relação à largura de banda, né, tem a ver com a quantidade de informação que é possível transmitir num espaço de tempo. Então seria assim, digamos que uma explicação simples. Obrigado. Por agora vamos à nossa sugestão de navegação. Gostava que deixasse o engenheiro ficar um endereço eletrônico para que os nossos telespectadores possam então navegar ou surfar pela internet. Como endereço eletrônico, vou deixar ficar o site www.wix.com. Wix escreve-se W-I-X. O Wix, por que eu escolhi o Wix? O Wix é uma plataforma israelita que existe já há cerca de 12 anos, se não estou em erro, e serve para criar websites. Mas isso não é reservado apenas a, por exemplo, programadores web ou algo do género. É para um indivíduo que tem conhecimentos básicos de informática, mas eu quero ter o meu website. O Wix tem templates de criação de website em HTML, tem recursos que a pessoa pode adicionar ao seu próprio website, como é o caso de pagamento eletrônico, né? Eu posso criar, por exemplo, com o Wix uma loja online, que eu quero vender, sei lá, quero vender sapatos, quero vender roupa. E ele já me dá todos os recursos para que eu possa configurar o website e vender os produtos online. E eu não preciso de ter necessariamente conhecimentos de programação. Claro, se tiver ajuda, mas um cidadão comum pode criar um site com Wix. Eles fazem a hospedagem, ajudam na criação, nos templates, enfim. E tem outra componente também interessante, é que todos os sites Wix podem ser acedidos ou criados para desktop, apps ou para mobile. Isto é, o site fica automaticamente criado para usar com telemóvel, tablet ou com seu computador de mesa. O nosso muito obrigado, engenheiro Nai Macamo, pela sua disponibilidade. Bom, por hoje é tudo, graças pela atenção dispensada. Esperamos nós que o programa tenha sido do seu inteiro agrado. Por agora, fico com a restante programação da nossa televisão. Até lá.